Olá, irmãos e irmãs, muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos na continuidade dos nossos estudos devocionais em Marcos, capítulo 4, versos 33 e 34, que dizem assim: E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Então, queridos, aqui nós temos visto já várias vezes, vários relatos aqui de Marcos, de parábolas que o Senhor Jesus proferiu então. Esse era um dos métodos que o Senhor Jesus usava, falar por meio de parábolas. Nós que somos cristãos, nós que somos seus discípulos, que já somos então convertidos a Ele pelo Espírito Santo do Senhor, temos o Espírito habitando em nós, nós lendo estas parábolas e como também os seus discípulos no passado, nós podemos compreender agora o que Jesus queria dizer. No tempo de Jesus, quando ele proferia essas parábolas para toda a multidão, depois ele ia até os seus discípulos e explicava para eles e eles compreendiam o que de fato Jesus queria dizer. Hoje nós lemos as parábolas e para nós parecem coisas até simples, relatos simples, associação simples que fazemos entre a figura que Jesus apresentou na parábola e a verdade espiritual por trás dela, que Jesus de fato queria comunicar. Então nós compreendemos isso por conta do Espírito Santo de Deus que nós temos e que nos ilumina, que nos clareia a mente, que traduz para nós as palavras de Jesus, o real sentido destas palavras, desta parábola, da figura que Jesus usou. Conforme o texto está dizendo aqui, diz, e com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Essa capacidade dos ouvintes de ouvir e compreender era dada pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Não é? É como Paulo vai dizer lá em 1 aos Coríntios, quando ele diz assim, que os cristãos, os filhos de Deus, os espirituais, compreendem aquilo que o Senhor tem a lhes dizer, aquilo que o Espírito diz, aquilo que a palavra diz, que Cristo ensina. Então, nós temos a graça e devemos, portanto, agradecer ao nosso Deus que nos dá do seu Espírito, e assim podemos compreender a palavra do Evangelho, podemos compreender a salvação, podemos aceitar a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, porque temos a capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus para compreendermos essa palavra e então, enfim, sermos convertidos e sermos salvos. E esta compreensão, então, Deus dá aos seus escolhidos, não é? Aqueles a quem ele escolheu desde antes da fundação do mundo. Por isso, Jesus fala também por parábolas, não é mesmo? Aqueles que não são os seus escolhidos não vão ouvir, ou melhor, não vão compreender as suas parábolas, o seu ensino, não é? Mesmo parecendo como para nós tão simples, tão claro, quando lemos uma parábola, quando lemos a palavra do Senhor e quando então somos, pelo próprio Espírito Santo do Senhor, nos é revelada a interpretação então da parábola e de toda a Escritura, por onde vamos então estudando, lendo, e aí o Espírito Santo do Senhor vai mostrando para nós. Então, precisamos, podemos, devemos agradecer ao Senhor, darmos graças ao nosso Deus por conta disso, porque Ele enviou o seu Filho e enviou também o seu Espírito Santo para nos fazer compreender, nos fazer lembrar, para nos ensinar tudo o que o Senhor Jesus falou, tudo que Ele viveu, tudo que Ele disse a respeito da sua morte, ressurreição, a respeito do seu reino. Então, graças ao nosso Deus, que nós temos essa compreensão. E a partir, então, dessa compreensão, nós somos salvos, libertos
e isso deve alegrar o nosso coração, a nossa alma, confortar-nos por completo a vivermos o nosso dia a dia na presença do Senhor, esperando com ansiedade santa a volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Então, alegremos-nos pela compreensão que temos do Evangelho do nosso Senhor Jesus, da salvação bendita que Ele nos agraciou. Em nome de Jesus. Amém.